Nós vamos fazer a leitura em uníssono, todos juntos, a uma só voz. Mesmo que você tenha a Bíblia em tradução diferente, né? Tem algumas versões, mas diferente das outras, não tem problema, leia na sua tradução, na sua versão, sem problema nenhum. É importante quando nós lemos, porque nós já vamos escutando também a palavra e assimilando de duas formas, não só olhando e lendo com os olhos, mas falando e ouvindo também a palavra. Portanto, vamos ler. Atos 12, 18 a 24, leiamos. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porque estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela fala ao nosso coração. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem nos transformado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem transformado vidas no mundo inteiro pela palavra e pelo poder do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. Muito obrigado porque temos o privilégio de estudar a Tua palavra. E que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Deus, nos atraia para Ti mesmo. Que o Senhor abra os nossos entendimentos para entendermos a Tua palavra e que sejamos, ó Deus, impactados com a palavra do Senhor. Que não haja resistência, ó Deus, no nosso coração, na nossa vida, para nos rendermos integralmente àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós e também como igreja do Senhor Jesus. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz e fala conosco. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que todo pai e mãe deseja para os seus filhos é que eles cresçam. Um dos fortes desejos do pai e da mãe é ver os filhos crescendo, e isso traz uma alegria imensa. Mas não para por aí. Os pais não desejam que os filhos apenas cresçam em estatura, né, e nem em peso. Os pais desejam que os filhos cresçam em amadurecimento. Os pais desejam que os filhos de fato se desenvolvam, consigam caminhar sozinhos, mas que tenham decisões corretas, que sejam equilibrados, que sejam maduros emocionalmente, não apenas fisicamente robustos. E a gente vê que essas duas características, elas se completam, porque o crescimento aliado à maturidade, à aplicação daquilo que foi ensinado. Os pais se esmeram para trazer educação aos seus filhos e espera que essa educação seja colocada em prática. O que os pais esperam é que haja de fato um aprendizado enquanto crescem. E é interessante que eles crescem mesmo. A gente nem precisa ordenar. É algo tão natural, não é? Graças a Deus por isso.
Quando menos esperamos, os bebezinhos já começam a engatinhar, já começam a ter dentes e por aí afora. A gente nem precisa dizer cresça, porque está vivo, está sendo objeto da graça, do favor de Deus, e a gente olha e diz, que coisa maravilhosa. Mas queremos realmente ver características próprias do desenvolvimento intelectual, acadêmico, do desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual. Nós desejamos isso, de que todo conhecimento que é levado à criança, aos jovens, aos adolescentes, pelos pais, pela escola, tudo aquilo que eles têm aprendido, que coloquem de fato em prática e que isso seja trazido à tona, que isso seja constante, que o aprendizado que acontece todos os dias seja real, seja consistente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem feito a sua igreja crescer. Graças a Deus, a igreja do Senhor tem se espalhado por todo o mundo, cumprindo a ordem de Jesus. Mas Deus espera que, juntamente com essa obra de evangelização que a igreja faz, usada pelo Senhor, os crentes no Senhor Jesus em todo o mundo amadureçam e vivam a vida cristã com integridade. Que os cristãos tenham um testemunho vivo, que coloquem em prática tudo aquilo que têm recebido e aprendido do Senhor desde a mais tenra idade. O dia que nós nos entregamos ao Senhor e que percebemos a transformação de Deus em nossa vida, nós começamos a lutar de forma muito clara contra o pecado, contra o erro nas nossas vidas. Isso, essa vontade, esse desejo de sermos melhores para a honra e glória do Senhor, esse desejo não pode acabar, não pode parar. Precisamos continuar crescendo, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Lucas trazendo um relato de vários anos da igreja, do crescimento da igreja do Senhor Jesus, assim que Jesus é assunto aos céus. Os discípulos ficam com a ordem de espalhar o evangelho a toda criatura, e ficam com a promessa de Jesus, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tarefa dos discípulos é a mesma nossa, uma tarefa árdua, que exige responsabilidade em termos de sermos, de fato, testemunhas vivas do Senhor, de não olharmos para trás, de não esmorecermos, de não desistirmos da caminhada. Deus espera que, como igreja, nós continuemos crescendo em número, crescendo em maturidade, mas que nós continuemos aprendendo dia a dia com Ele, nos quedando aos pés do Mestre. Não achar que porque você já leu a Bíblia algumas vezes, você já sabe tudo. Não sabe. Não achar que porque você já exerceu alguns cargos na igreja, você não precisa mais trabalhar para o Senhor. Nada disso. Não podemos ficar paralisados, não podemos ficar de braços cruzados, não podemos desistir, não podemos parar. Vivemos sim no mundo tenebroso, no mundo de perseguições, de lutas, de sofrimentos. Mas isso não é desculpa, isso é desafio nosso. Deus colocou a igreja neste mundo para fazer diferença, para ser sal e luz. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre crescendo e aprendendo com o Senhor. Crescendo e aprendendo com o Senhor, seja no coletivo, seja na nossa vida particular, cada um de nós. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós entendemos plenamente que são os atos do Espírito Santo. É Deus atuando nas vidas daqueles homens e mulheres do passado. O Espírito Santo aparece 70 vezes neste livro.
Lucas escreve por volta dos anos 61, 64, ali do primeiro século, fazendo a compilação e trazendo tantos milagres do Senhor, a ação de Deus na vida desta igreja. Ser-me-ei testemunhas, disse o Senhor. Essa expressão aparece em Atos mais de 30 vezes. O Espírito Santo caminhando com o seu povo, chamando-os ao testemunho, mas dizendo: eis que estou convosco, como diz a palavra do próprio Jesus. A igreja é fortalecida. Nós olhamos para o livro de Atos, os 28 capítulos, e temos uma divisão bem na metade dele. Aí, exatamente nesse capítulo 12, até o capítulo 12, nós vemos o ministério de Pedro, trabalhando entre os irmãos. Do capítulo 13 em diante, o ministério de Paulo. Pedro falando aos judeus, e a igreja ali na Palestina, crescendo nos arredores do Oriente Médio, e depois com Paulo, a partir do capítulo 13, se espalhando para a Ásia e até a Europa. A igreja do Senhor Jesus se desenvolvendo, como foi dito aqui, agora há pouco, para a glória do Senhor, como temos testemunhado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você caminha comigo aí no livro de Atos, rapidamente olhando os seus capítulos, você vai perceber que capítulo 1 mostra a igreja cuidando da sua organização e elege Matias para substituir Judas. Capítulo lá na frente, nós vamos encontrar no capítulo 6, a igreja também se organizando internamente, elegendo diáconos, 7 diáconos para cuidar da ação social da igreja. Percebemos a igreja trabalhando e a igreja pregando com muita intrepidez a palavra. O Espírito Santo desce, capítulo 2, e Pedro faz uma mensagem mostrando àqueles irmãos a pessoa de Jesus. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Quase 3.000 almas se entregam a Cristo. No capítulo 3, nós encontramos a cura de um coxo de nascença, um homem com mais de 40 anos, que esmolava a porta da igreja. Pedro e João iam subindo, mas vem aquele homem e dizem: em nome de Jesus, levanta e anda. Esse milagre criou um alvoroço na cidade. Eles foram perseguidos por causa disso. O tumulto foi muito grande, mas Deus deu oportunidade. Enquanto, assim que houve a cura, Pedro entra então no templo e prega o evangelho. Graças a Deus por isso, irmãos. Conheço um antigo pastor que diz que todo crente é um missionário, e até aí a gente sabe, mas ele brincava dizendo: todo crente tem que ser igual carro muito velho, aquele carro sucateado. Por quê, pastor? É onde para, prega. É interessante. Não pode parar de pregar. E a gente olha para a vida de Pedro e vê Pedro e João vivendo por amor do evangelho, e onde eles chegam, pregam. Capítulo 4 nos diz, no versículo 4, que a igreja, eles foram presos por causa do milagre, mas também, para apresentar sua defesa, falam, não é? E aqueles que viram o milagre, e que ouviram a pregação ali no templo, houve um acréscimo de quase 2.000 pessoas. Já tinha 3.000, e agora a igreja já chega a 5.000 pessoas. Mas lá no cárcere eles são levados ao sinédrio, depois do cárcere retirados, e agora dizem: não preguem. Eles falam: nós vamos pregar. Final do capítulo 4, eles são soltos e a igreja glorifica a Deus. Capítulo 4, 23. A igreja continua caminhando, em meio aos sofrimentos, em meio aos milagres, em meio às perseguições, em meio à pregação, em meio ao crescimento. Percebem como as coisas vão caminhando, irmãos? E Deus vai tratando da igreja. Capítulo 5 diz que Deus trata da igreja e aplica uma disciplina sobre um casal que queria usar de um artifício para enganar os próprios apóstolos, para imitar o outro irmão. E aí Ananias e Safira mentem
A disciplina que Deus usa é exatamente de matar um seguidamente do outro. E aquilo traz temor à igreja, e eles sabem que não podem brincar com o evangelho. Deus trata a sua igreja, e Deus, enquanto faz a igreja crescer, e Deus também ensina a igreja, e vamos crescendo e aprendendo para a glória de Deus. Alguns aprendizados doem muito, mas nós precisamos aprender, irmãos. Os milagres continuam, principalmente cura, expulsão de demônios, e por aí afora. Diz a palavra de Deus que as pessoas traziam enfermos e colocavam as calçadas nas ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre elas. Irmãos, Pedro era tão pecador quanto qualquer um de nós. Em Pedro não havia nada de especial que pudesse por ele mesmo fazer qualquer tipo de milagre. Mas Deus estava com a sua igreja, Deus esteve com aqueles irmãos, Deus esteve com Pedro. Diz a palavra de Deus que eles foram presos, mas Deus esteve com eles. Mais uma vez, no capítulo 5, versículo 21, ao serem presos, Deus manda um anjo que abre essa agora do capítulo 12, já é um segundo episódio. Lá no capítulo 5 já tinha acontecido. Os apóstolos estavam presos, não apenas Pedro, os apóstolos. O anjo abre as portas e eles saem. Para onde eles vão? Para onde eles vão? Se refugiar nas cavernas? Nos montes? Não. 5:21. Foram ensinar no templo logo cedo pela manhã. Que destemor, irmãos. Que desejo profundo de servir a Deus. Que destemor, que nos faz lembrar o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1:16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mesmo tendo ordem de não pregar, eles continuavam pregando o evangelho. Por isso, eles foram novamente chamados, eles foram açoitados, e ao término dos açoites, quando eram soltos, diz a palavra de Deus, aí no 5, finalzinho do capítulo 5, versos 40 a 42, que eles saíam regozijando-se. Por quê? Eles acharam que seria uma honra muito grande serem achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Quantos de nós estão dispostos a sofrerem pelo nome de Jesus? Não precisa levantar a mão. Não precisa. Irmãos, nós precisamos refletir. Que tipo de cristãos temos sido? Temos de fato aprendido enquanto crescemos, ou só crescemos e não estamos aprendendo? Depois que a igreja organiza os seus diáconos no capítulo 6, nós encontramos uma perseguição ferrenha contra Estevão, um dos diáconos. Ele é preso, ele é levado ao sinédrio, ele não nega a sua fé, ele é apedrejado. Mas a igreja continua firme no Senhor. Louvado seja o nome de Deus, irmãos. A igreja não parou. Capítulo 8, a perseguição se intensifica. Inclusive com Saulo, que depois se torna Paulo, né? E nesse tempo ele era um grande perseguidor da igreja. Simão se converte, o mágico, mas logo em seguida ele quer comprar o poder de Deus, entregando dinheiro aos apóstolos. Pedro não pestaneja em exortar e repreender Simão e dizendo, o teu dinheiro seja para a tua condenação, pede perdão a Deus. Irmãos, não existia complô, não existia nada de tentar resguardar a igreja, tendo 2 pesos e 2 medidas. A igreja agia de conformidade com todos, a igreja agia com justiça, a igreja exortava, a igreja sofredora caminhava junto. Diz a palavra de Deus que a igreja tinha tudo em comum, viviam uns pelos outros, se colocavam à disposição de tal maneira que nós encontramos ainda no capítulo 8, Filipe sendo trasladado por Deus.
E ele viaja para pregar o evangelho para um eunuco que se converte, que é batizado, e depois Filipe desaparece novamente. Deus leva e Deus traz, Deus faz o que quer com o que é dele. Deus fez isso com a sua igreja. A gente encontra no capítulo 9 a conversão de Paulo, mais milagres, e até a ressurreição de uma senhora chamada Dorcas. Capítulo 10, Pedro é chamado para pregar aos gentios. Que tarefa dura para Pedro, um judeu tão apegado às tradições. Agora Pedro tem que ir lá em Cornélio e falar para ele e sua família. Deus traz uma visão para Pedro. Pedro obedece a palavra do Senhor, vai até ali, grande bênção acontece naquele lugar. Capítulo seguinte, capítulo 11, Pedro tem dificuldade com seus próprios irmãos, porque os irmãos não entendiam e queriam jogar Pedro contra a parede. Como é que você vai até os gentios? Pedro explica aos seus irmãos que a vontade de Deus é soberana e que Deus o conduziu dessa forma. A igreja continua em paz para a glória do Senhor. E aí, irmãos, o capítulo 11 termina dizendo que Ágabo, ele previu, um dos profetas, ele previu uma grande seca para toda a região, para o mundo inteiro. E sabe o que a igreja fez? A igreja se antecipou. A igreja primitiva amava o seu semelhante como a si mesma. A igreja primitiva tinha um tremendo amor aos domésticos da fé. A igreja primitiva se reúne. E não é a primeira vez. Relatos como esse aparecem. E agora, já prevendo a grande seca, a igreja reúne donativos para mandar aos irmãos da Judéia. Irmãos, a igreja deve se antecipar às crises. A igreja não deve correr das dificuldades. A igreja deve colocar Deus à frente e se colocar à disposição do Mestre para que a obra do Senhor seja feita para a honra e glória do Senhor. A parte disso, nós não temos alegria. Nós não temos uma vida cristã saudável. Agora nós entramos de fato no capítulo 12. E é aqui que vai acontecer o grande milagre. Quando Pedro é preso e Deus providencia uma libertação para esse homem. Se você olhar comigo, a figura do rei Herodes aparece aqui, como tendo matado Tiago, e como isso foi agradável ao povo, ele prendeu Pedro para fazer da mesma forma. Quem era Herodes? Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes o Grande, aquele Herodes da época de Jesus. Herodes Agripa I, um homem político, um homem sanguinário, um homem que, trazido pelos historiadores da época, chega-nos relatos de que era um homem hipócrita, falso, se colocava ao lado dos judeus como se tivesse alguma semente de religiosidade e ajuntava-se para perseguir os cristãos, mas ao cabo de tudo isso, a sua ideia era política, era financeira. Herodes já havia decapitado Tiago. E a igreja sofre. A igreja sofre, irmãos, porque Tiago era irmão de João, discípulo de Jesus. Lembram-se daqueles dois que chegaram a Jesus um dia e falaram: Jesus, deixa que na tua glória um se assente à direita e outro à esquerda. O outro evangelista chega a dizer que foi a mãe de Tiago e João que chegou até Jesus. Lembram disso? Eles eram filhos de Zebedeu. Jesus diz: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, que eu bebo? Ele falou: podemos, claro. E ter o batismo que eu sou batizado? Sim, claro. Ok, vocês terão. Vocês beberão. Você beberá do cálice. Mas sentar de um lado e do outro, não me compete concedê-los. Já tem reserva. Irmãos, de fato, Tiago sofreu a morte por amor a Jesus. Será que estamos prontos a ir até a morte? Tem um cântico que diz:
Lembra das palavras que um dia você fez dizendo: eis-me aqui, eis-me sim? Lembra que um dia aceitastes o chamado de Jesus dizendo: faze um vaso em mim? Faze sim. Lembra? No entanto, existe muita gente por aí querendo ouvir de ti uma palavra só. E onde está você? Onde está você? Onde está você? Irmão, será que na hora da perseguição você continua firme com Jesus? Eu não creio que a perseguição faça a igreja crescer. Eu não oro por perseguição e não indico que ninguém faça isso. Nós precisamos de consagração, nós precisamos de renovação, nós precisamos de nos lançarmos de fato aos pés de Jesus, nós precisamos de santificação, nós precisamos de um alerta para cumprirmos a nossa missão, nós precisamos nos desapegarmos deste mundo e lembrar que nós temos uma glória celestial. Não precisamos de perseguição para crescermos, mas quando Deus quer usar, Ele usa o que Ele quiser. Tiago foi morto, e agora Pedro está a ponto de ser também. A igreja está orando na casa de João Marcos, e mesmo sem tanta fé, a igreja está orando. Pedro está descansando, diz a palavra de Deus, que ele dormia acorrentado entre os dois soldados. Correntes de ferro no seu braço direito, no seu punho esquerdo, amarrado a soldados. Sentinelas à frente, mais outro em outro portão, até sair ao final. Mas diz a palavra de Deus que uma luz, um anjo do céu, chega até ali, quebra as cadeias, retira Pedro dali. Pedro não sabe se ele está tendo uma visão, se ele está sonhando ou se é real. E diz o texto sagrado que ele sai com aquele anjo e passa pela primeira e pela segunda. Quando ele termina, quando ele sai a segunda sentinela e que ele se vê na rua, anda um pouco mais, o anjo desaparece e ele diz: verdadeiramente era o Senhor. Quantas vezes Deus está nos conduzindo e nós não percebemos, não é? Lembra de Jacó? Na verdade ele está neste lugar, eu não sabia. Oh Senhor, quantas vezes, né? Você pode olhar e dizer: Deus, eu não sabia que o Senhor tinha tanto cuidado de mim. Quantas coisas você não conhece, não consegue perceber agora. Jesus vinha lavar os pés de Pedro. Pedro disse: não, Senhor. Por que o Senhor faz isso? Ele diz: olha, o que eu faço você não sabe agora, você vai compreender depois. João capítulo 13, verso 7. Irmãos, quantas coisas nós vamos entender depois, quantos sofrimentos, lutas, lágrimas. Deus está cuidando de nós, Deus não está nos ensinando, Deus está querendo que nós aprendamos enquanto crescemos. Deus espera que nós cresçamos sim, na graça, e não apenas no conhecimento dEle, no testemunho. Deus leva Pedro para fora daquela prisão de modo sobrenatural. Pedro vai à casa onde os irmãos estão reunidos, a igreja está orando. Pedro bate, mas os irmãos não acreditam que é Pedro. A criada Rode vem e olha: é Pedro, e ela volta dizendo: é Pedro. E os irmãos dizem: não é. Entretanto, diz a palavra, Pedro batia. Abram, por favor. Alguém se arrisca a dizer: é um anjo. Cristãos supersticiosos, anjo da guarda, fantasma, figura de Pedro, alguém parecido com Pedro. Será que o meu Deus pode livrar Pedro da morte na hora que ele for julgado e impedir o julgamento, mas não pode quebrar as cadeias onde Pedro está? Nós limitamos muitas vezes, irmãos, o poder de Deus. Quantas vezes a nossa fé não atinge de fato a expectativa que nós desejamos? Quantas vezes você ora por cura, mas na verdade você está acreditando apenas numa ajudinha, numa melhorazinha, ou talvez nem isso. Deus é misericordioso conosco, louvado seja o nome do Senhor.
Porque Deus não depende do tamanho da sua fé. O que mais importa é o tamanho da graça de Deus, irmãos. E não estou dizendo isso para dizer que nós temos que parar de orar, de forma nenhuma. Deus ouve as nossas orações e ouviu a oração daquele povo ali na casa de João Marcos. Mesmo não acreditando, eles vieram, ficaram pasmos, recebem Pedro com alegria. Pedro conta, e isso é importante, como fez o nosso irmão pastor Erickson. Eu vou contar à igreja um testemunho, a igreja precisa saber. Pedro conta, e ele diz: agora eu vou embora. Pedro não está querendo ter o seu ego afofado. Pedro não está atrás de honras, de fama. Pedro não está querendo saber, não está querendo dar discursos e responder questionários, se ele teve muito medo, pouco medo, se ele estava dormindo, se ele ficou acordado, como é que era, como é que não. Isso não interessa. Pedro sai dali, mas antes de sair ele diz: faça uma coisa, não se esqueçam de avisar Tiago. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. É aqui que a gente aproveita para saudar quem está ouvindo a gente pela internet, né? Quem está acompanhando a gente em tantos lugares do mundo, quem está vendo a carinha da gente aqui, e está glorificando a Deus lá. E aí o nosso irmão aqui falou dos irmãos lá da comunidade, fora, graças ao nome do Senhor, somos um só povo. E ele diz: avisem para Tiago, contem para ele, nós precisamos de ouvir esses testemunhos, irmãos, porque isso faz parte da vida da igreja. Irmãos, aqui, eu preciso entrar nesse texto rápido. Nosso tempo está... Quero cansar os irmãos. Eu tenho 4 divisões rápidas para esses versos de 18 a 24 que nós lemos. Porque aqui é exatamente quando eles descobrem que Pedro foi livre. E agora? Versículo 18 e 19, Pedro é livre, e agora? Eles descobriram. Versículo 20, uma divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Terceira divisão, versículo 21 a 23. Herodes faz um discurso maravilhoso, mas tem um trágico fim. Última divisão, a propagação do evangelho do Senhor Jesus. Vamos ver aí, versículo 18. Diz a palavra que houve não pouco alvoroço entre os soldados. Os soldados, houve um tumulto, houve uma agitação geral. Eles ficaram preocupados. Eles precisam descobrir quem é que teria facilitado a fuga. Porque senão, se você observar, versículo 4 nos conta que são 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, tem 16 homens envolvidos aqui. E se isso acontecia um revezamento nos turnos da noite, eles tinham pelo menos 4 envolvidos na hora da fuga, da suposta fuga, que não foi fuga, foi um livramento. Não dá para pensar que Pedro saía só com o braço direito arrastando o outro, porque o outro também vai ter que acordar. Não dá para pensar que ele vai passar somente pela primeira, porque depois tem a segunda sentinela. Se tivessem todos juntos, pior ainda. A verdade é que eles não conseguiam identificar. E quem sabe eles perguntavam uns para os outros: quem é o traidor? Quem é? Como é que nós vamos resolver isso? A nossa vida está em jogo. É bom pensar que, quando a palavra de Deus diz que Herodes submeteu as sentinelas a inquérito, ele perguntou para eles, versículo 19, ele os inquiriu sobre o que aconteceu, como aconteceu, qual foi o barulho, ninguém sabia absolutamente nada, qual foi o horário, quem foi que facilitou, ninguém sabia, as cadeias estavam quebradas. Mas em nenhum momento, nem na troca das escoltas de turno, ninguém viu absolutamente nada. Por que eles viram só de manhã? Também não sabemos. A verdade é que, naquele tempo, um erro, um engano, um pecado, digamos assim, de um soldado, a punição seria masmorra, seria
sem dúvida nenhuma, a prisão. Mas quando se tratava de fuga de prisioneiros, a sentença era de fato a execução, era a morte. Aqui não é caso de brincadeira, mas aqueles homens não conseguiam, irmãos, procurar e achar aqui alguma definição, a não ser entender que houve um milagre. Eles eram homens experientes, eles não estavam dormindo, mas eles não viram. Calvino, tratando desse texto, ele comenta que Herodes foi obrigado a ver o poder de Deus. Foi obrigado a ver, porque ele não tinha como duvidar da competência, da diligência e da fidelidade dos seus soldados. Ele não tinha como incriminá-los diante daquela situação, da forma como estava tudo trancado, as cadeias quebradas. Como é que Pedro quebraria aquilo? Porém, irmãos, com todas as evidências, mesmo com todas as evidências, Herodes foi um homem de coração duro, foi um homem que viu, mas que não se rendeu. Assim como muitos hoje em dia estão contemplando a ação de Deus, estão vendo Deus transformando vidas, Deus mudando corações, Deus quebrando cadeias, Deus fazendo mudanças e transformações as mais diversas neste mundo, mas não querem se render. Alguns querem, inclusive, se autoafirmar, dizendo que Deus não existe. Herodes não admitiu, e Herodes então manda, possivelmente, ele mandou executar aqueles homens, porque a palavra de Deus está dizendo que ele mandou que fossem justiçadas, e a justiça, para esse caso de fuga, era a morte. Herodes então vai para Cesareia, diz o versículo 19, e fica ali algum tempo, e agora a gente entra no segundo ponto, que é o verso 20, há uma controvérsia entre os habitantes de Sidom e Tiro e o próprio Herodes. O que era? Sidom e Tiro, cidades fenícias. Tiro era o principal porto da Fenícia, inclusive, centros comerciais fantásticos. Porém, eles dependiam dos cereais, dos vinhos e das frutas que vinham da Palestina. Tiro e Sidom precisavam disso. Herodes era um homem político, olhava demais a questão financeira, era um opressor e aproveitava da situação para impor enormes impostos. Com ele não tinha negócio, tinha dinheiro. E aqui a gente percebe que essa controvérsia trouxe dificuldade, sim, e a gente pode entender até com aquele verso 28 do capítulo anterior, quando Ágabo, ele previu uma grande seca, que isso já estivesse de fato acontecendo. Mas lá na Palestina havia frutas em abundância, havia cereais e eles precisavam. Novamente, Herodes, um homem de um coração duro, ele não quer acordo, mas Tiro e Sidom procuram de alguma forma resolver a situação, pedem paz, pedem reconciliação. Entra a figura de Blasto aqui. Quem era Blasto? Provavelmente era um servo de alta confiança do rei, era aquele homem que tinha uma influência direta com o rei, e que algumas vezes era até subornado por outras pessoas que queriam alguma penetração, ou falar com o rei, ou tentar alguma coisa. Diz que os homens de Tiro e Sidom, quem sabe essa comitiva, conseguem a própria amizade com o Blasto, pedem reconciliação, pedem a paz, e eles vão se entregar realmente ao que Herodes está colocando sobre eles. Depois a gente vê, versículo 21 a 23, que aqui era um dia de homenagens, e o historiador Joséfo diz que era uma homenagem não a Herodes, mas ao imperador Cláudio. Herodes estava vestido como outros imperadores que colocavam a sua vestimenta, né, prata, o manto tecido totalmente em prata, trazia reflexos ofuscantes quando a luz do sol batia, ou
luminárias. Herodes estava cheio de pompas e honras, mas Herodes ele cresceu nessa solenidade porque ele fez um discurso. E enquanto ele falava, o povo começa a se agitar. E o povo na época, ligado ao Império Romano, aos imperadores, não tinham dificuldades em começar a idolatrar os seus imperadores. Alguns eram, de fato, já considerados deuses. Até esse ponto, a gente não vê Herodes nessa categoria, mas ele está começando a entrar nessa categoria de divinização, por causa da sua popularidade. E agora, chega a esse ponto, que está dito aí no versículo 22, que o povo diz, é voz de um Deus, e não de homem, é um Deus. Herodes, nós vamos começar a clamar misericórdia para você, você é o nosso Deus. Existem alguns deusezinhos por aí, não é? Existem algumas pessoas se rendendo de forma impressionante a outras pessoas que às vezes nem os conhecem. Que coisa tremenda. E a gente vai deixando passar. Eu vi na televisão um garotinho, dizem até que houve um bombardeio de visualizações na internet. Ele estava em prantos por causa do Neymar, coitadinho. E ele é torcedor, e aí vem a questão do Barça, a questão do PSG. Meus irmãos, a que ponto nós estamos chegando? É isso que está de fato chamando a atenção do nosso povo? Pessoas fazendo outros de deuses. E diz a palavra de Deus que Herodes, por não dar glórias a Deus, por não reconhecer que Deus é quem cuidava dele, que Deus é quem o estava sustentando, que se não fosse a misericórdia de Deus, nem em pé ele estava, aliás, não estaria vivo. Ele não teria forças para puxar ar dos seus pulmões, ou nem pulmão teria. Ele não reconhece Deus, é um homem duro de coração, mas ao mesmo tempo que ele não quer Deus, ele quer o louvor dos homens. Ele quer ser aplaudido, ele quer a fama, ele quer o prestígio, e ele começa a se enaltecer. Diz a palavra de Deus, que ele foi ferido por um anjo do Senhor, por não ter dado glórias a Deus, e que ele expirou, morreu, comido de vermes. Historiadores dizem que essa morte, semelhante há uma comparação com Nabucodonosor aí, a morte de Nabucodonosor, Daniel 4:30, mas historiadores dizem que Herodes não teria morrido instantaneamente, naquela hora ele teria caído para trás e os vermes tomaram conta de si. Não, que ele teria morrido em 5 dias. Mas que ele já saiu da cerimônia carregado, já saiu moribundo. E que então, logo em seguida, ele teve a sua carne totalmente dilacerada, tomada, e diz a palavra, a história geral, de historiadores da época, que a putrefação da sua carne produziu vermes em todo o seu corpo. Que terrível morte! Que terrível sofrimento para ele, para as pessoas ali. Imaginem o império olhando aquilo. Imaginem. Irmãos, Deus tudo faz para a glória e honra do nome dEle. Deus sabe a hora de dar o basta. Deus sabe agir. Quantas vezes queremos justiça própria? Deus faz a igreja dEle crescer, enquanto ensina a sua igreja que quem comanda todas as coisas é Ele. Em último lugar, versículo 24, diz que, entretanto, apesar deste mundo tenebroso, apesar das perseguições, apesar da morte do próprio Tiago, apesar do sofrimento de Pedro, apesar de tantas outras coisas acontecendo, apesar do coração duro de Herodes e desta morte terrível, apesar de tudo, a igreja continua crescendo. Diz, entretanto, conjunção subordinativa.
Porém, contudo, mas, diante de tudo isso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Louvado seja Deus. A Bíblia mesma diz que a palavra não está algemada. A palavra não está algemada. Deus aplica a sua palavra no coração dos seus. Ele os chama de forma irresistível e Ele transforma mentes e corações. Ele nos lança na pregação do Evangelho e Ele mesmo produz os frutos. Ele mesmo faz a sua igreja crescer enquanto ensina a sua igreja. É interessante que esse crescimento ele é trazido de forma, o relato, ele vem paulatinamente, entremeado, entre sofrimentos, tribulações, trabalho de Deus, disciplina de Deus na igreja, vem sempre, de tempos em tempos, um texto dizendo, a igreja está crescendo, olha bem, vale a pena. Vejam bem, Atos 6, 7, a igreja cresce em Jerusalém, e diz que ela crescia de tal forma, se multiplicava os números de discípulos em Jerusalém e até muitos sacerdotes. Aí você vai para 9:31, a igreja vai se expandindo pela Palestina, e diz que ela tinha paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, e que ela vivia no consolo do Espírito Santo, e que ela ia se edificando dia a dia. Aí você vai para o 12:24, que é esse que nós lemos, quando ela se expande para Antioquia e para os arredores. Aí depois você vai para o capítulo 16, versículo 5, aonde ela vai para a Ásia Menor e para a Galácia, dizendo que as igrejas eram fortalecidas, dia a dia, aumentavam em número, dia a dia. Mais um texto, o 19:20, a igreja vai se expandindo para a Europa e a Ásia Menor, e diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, aqui não está dizendo que o Paulo crescia poderosamente, o Pedro crescia poderosamente, o Apolo crescia poderosamente, não é isso, a palavra do Senhor. Quem precisa crescer é a palavra do Senhor, é o reino, não somos nós. Nós crescemos em submissão a Ele, nós crescemos em humildade. João Batista dizia, importa que Ele cresça e eu diminua. Por fim, lá no finalzinho, capítulo 28, 31, nos mostra a expansão para Roma, e diz que não havia impedimento algum, mas que a igreja, com intrepidez, pregava coisas referentes ao reino de Deus e à pessoa de Jesus Cristo. Eu quero deixar 4 conclusões rápidas. Primeira delas, o Deus libertador está diante de nós. O Deus que libertou Pedro das prisões, Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. O poder de Deus não foi diminuído. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele abre soluções nas nossas vidas, segundo o seu querer, a sua vontade. O Deus que derramou o maná do deserto é o Deus que diz que vai cuidar de nós. É o Deus expresso pelo salmista, que diz que ele nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o Deus fiel, é o Deus todo-poderoso que quebra qualquer tipo de cadeias. Se você sofre injustiça, ou se você pratica injustiça porque está aprisionado pelo pecado, Deus pode te libertar. Se você está aprisionado por traumas, por pavores, por medos, por angústias do inferno, por vícios, pecados que têm te travado a sua vida, Deus te liberta. Clame o nome do Senhor. Não há barreiras, não há cadeias que Ele não possa derrotar e destruir. Não há dificuldade que Deus não possa intervir, irmãos. Creia nisso. Fale com o Senhor, rasgue o seu coração diante de Deus. Segundo, quando depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Tiro e Sidom procuram Herodes, abrem mão
quem sabe, de alguns direitos deles. Algumas vezes é necessário, tanto em conflito entre irmãos, como em conflitos fora. Tem um ditado que diz que é melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. Irmãos, vale a pena. Muitas vezes, eu e você abrirmos mão, renunciar, entregar, pedir perdão, caminhar a segunda milha. Se isso for em obediência ao Senhor, se isso for para buscar a paz, a palavra de Deus diz: busque a paz, empenha-te por alcançá-la. Nós precisamos nos empenhar, é necessário muito esforço para você ter paz em casa, para você viver bem com a sua esposa, os seus filhos, ou com o esposo, com seus filhos, com a sogra e por aí afora. Até com seus petzinhos, né, os animaizinhos de estimação. Você precisa de paciência. Tenha paz. Busque a paz de Deus na sua vida, no seu coração. Terceiro lugar, lembre-se de ser humilde. Lembre de ser humilde e de grato a Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Mas quem se exalta será humilhado. Não vale a pena. Às vezes Deus te beneficiou com alguma coisa. Há uma expressão que diz que certas pessoas não podem subir num alfinete, que já se acham grande demais. Há uma expressão que diz que alguns nasceram com o rei na barriga, mas devia ter o rei no coração. Coisas bobagens assim. Mas, irmãos, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. A expressão do nariz empinado, de não olhar para as pessoas, de não considerar os outros superiores a nós mesmos. Irmãos, cuide do seu coração. Não seja como Herodes. Não seja orgulhoso. Mesmo que você esteja numa posição de destaque, dê glórias a Deus. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a mão de Deus. Tenha temor de Deus no seu coração. O fim de Herodes foi trágico. E Deus faz o que Ele quiser, com tudo que existe, pois tudo é dEle. Viva na dependência do Senhor. Em quarto e último lugar, abra os olhos para perceber o avanço da palavra de Deus no mundo inteiro. Às vezes você critica a sua igreja, outras igrejas, o cristianismo, ou seja lá o que for. Você é tão crítico, mas quanto você tem feito? Irmãos, olhe para os lados e você vai perceber que cenas como essas que nós estamos tendo agora, e aqui a igreja cheia, homens e mulheres sofrendo por amor do Evangelho e triunfando com Jesus, sofrendo também, sofrimentos iguais aos nossos, diz Pedro na sua epístola, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A igreja não é só esse pedacinho aqui, não somos apenas nós, PIPG. A igreja do Senhor é muito maior. A igreja do Senhor tem se desenvolvido, o Evangelho tem chegado a lugares muito distantes. Glória a Deus por isso, apesar da nossa fraqueza, apesar de muitas vezes você e eu cruzarmos os braços. Deus é quem cuida do seu reino, e por isso o reino de Deus não acaba, porque Ele é o dono, Ele é o sustentador. Mas Ele chama eu e você para nos envolvermos. Olhe para o que Deus está fazendo, mas não fique só olhando, envolva-se. Envolva-se, porque a palavra do Senhor tem crescido em todo o mundo para a glória do Senhor. No Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. A palavra não volta vazia. Pregue a palavra onde você estiver. Aplicando o texto. Não tenha o coração de Herodes. Cuida do seu coração. Não deixe que a incredulidade, que a petulância, que o orgulho, que a vaidade roube a sua comunhão com Deus. Não deixe. Não deixe em nome de Jesus. Não aceite glória dos homens. Não se ensoberbeça com isso. Não busque isso. Diga não a toda espécie de vaidade, de vanglória. Toda glória apenas ao Senhor.
Não seja sábio aos seus próprios olhos, dependa-se de Deus. Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Se as suas cadeias foram libertas, glória ao Senhor por isso. Foi graça de Deus que te trouxe a este lugar, que te fez conhecer a cruz do Calvário. Não somos melhores do que aquele que está na sarjeta nesta hora. Somos apenas objetos da graça de Deus, e é claro que nós nos regozijamos com isso. Mas nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, me ajude a ir atrás daquele outro que está lá fora. Não somos melhores do que ninguém. Não seja imprudente. Se Deus está falando com você, se Deus está mostrando evidências claras do que Ele espera da sua vida, não seja um Herodes, em nome de Jesus. Quebrante-se. Salmo 2, versículo 10 e 11 diz que: reis, sejam prudentes. Reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Por fim, a igreja não desistiu da sua missão. Nunca desistirá, até que Cristo volte. Alguém estará aqui sendo fiel. E você? E eu? Não podemos desistir. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos deste. Nós somos daqueles que olham firmemente para o autor e consumador da fé. Se você não está suportando algumas coisas no reino de Deus, ou você pede ao Senhor Jesus para te levar deste mundo, ou você realmente se submeta ao que Deus quer fazer na sua vida agora. E mesmo que você peça para que Deus te leve, continue se submetendo a Deus, porque você pode durar muito tempo ainda. E cada dia vivido deve ser para a glória do Senhor. Cada dia vivido para a glória de Deus. Senão não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Crescer, ficar idoso, viver dezenas e dezenas de anos e não experimentar a graça de Deus. E não experimentar o ensino de Jesus de forma prática, e não aprender com Cristo, e não tomar o jugo de Jesus que é suave. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer e aprender com Ele, cada minuto da nossa vida, que seja tudo para a glória do Senhor. Amém.